Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dirigível Podcast. Eu sou o Thiago Giardini e conduzo aqui histórias sobre autoacesso, sobre desenvolvimento humano, e eu faço isso através de convidados que têm histórias pessoais incríveis e que vão compartilhar com a gente um pouco dessas histórias e como eles elaboraram a própria história e conseguiram promover nas suas vidas, né, transformações incríveis. A gente vai falar com pessoas de diversas áreas, de diversas origens, com experiências muito distintas. E aí uma das bandeiras que a gente levanta aqui no podcast, né? E aí eu já comentei aqui que a gente sempre usa autoacesso, né? Porque a melhor maneira de se conhecer é se enxergar, né? Como é que a gente está naquele momento, né? Como é que está o nosso emocional, como é que a gente está se sentindo. E, obviamente, nosso corpo acaba dando alguns sinais nesse sentido. E uma das coisas que a gente fala muito, que eu bato muito na tecla, é a importância da história pessoal, da jornada. É como se a gente tivesse vários pontinhos na nossa história e às vezes a gente está ali vivendo, acontecendo, e às vezes a gente acaba não parando tanto para elaborar a própria história, para ligar alguns pontinhos e mudar os nossos vieses internos, as nossas perspectivas. Então a ideia dessas conversas é justamente isso, né? Provocar reflexões que abordam até questões humanas universais e que podem ser um, traço, né? Um liga entre dois pontinhos, tanto para vocês quanto para a gente, né? Que está aqui imerso nesses conteúdos. E, e sempre eu vou bater na história pessoal da pessoa, porque eu acho que é onde nós temos nosso maior tesouro, né? E aí a questão é o quanto a gente tem investigado a nossa própria história, quanto a gente tem e o quanto a gente está disposto a olhar para ela. E nem sempre é alguma coisa confortável, fácil, né? Você ser guerreiro da sua própria história, muitas vezes não é legal, muitas vezes não é confortável, não é um filme épico, maravilhoso, sabe, que tem final feliz. Não, tá muito disposto a viver a realidade, olhar para sua própria sombra, olhar para a história que você conta sobre si mesmo. Então a gente quer provocar isso de uma maneira muito responsável, muito pé no chão. E, e agora eu vou chamar uma convidada que assim tem uma baita experiência e tem muito a agregar para a gente. Ela é especialista em pedagogia sistêmica e pedagogia da cooperação, economista de formação, consteladora, e ela empreendeu tanto no setor privado quanto no terceiro setor, né, com cases de sucesso incríveis assim. Foi uma das pessoas fundamentais, pilares fundamentais para a criação de uma das maiores empresas de logística do país, né, que depois veio a ser adquirida e mudou de nome. Tem uma história brilhante, tanto na sua vida, na sua família, quanto nos negócios. E antes de chamar ela, eu falo que esse programa não existiria sem a minha conexão com ela e sem o impacto que ela causou na minha vida, na minha história. Eu lembro que certa vez eu participei do podcast dela e o podcast foi um episódio, mas houve muitas trocas, das quais a experiência dela e as nossas trocas me levaram a acreditar mais em mim, me acessar, inclusive acessar qualidades que nem sequer eu havia acessado. Então eu estou muito feliz de conversar com ela, Cristina Carvalho. Obrigado pela sua presença. Tô Eu que tenho que agradecer com umas palavras tão felizão. Que Que isso? A Obrigada. palavra é sobre você e a tua história é linda Nossa, e você obrigada. tá aqui, nossa, assim, como eu até disse para Silene, eu falei, nossa, tem duas pessoas muito queridas e ao mesmo tempo que tem muita coisa, que tem uma história muito rica, né? E eu queria que você falasse quem é a Cris na sua narrativa, é claro. Hum, E hoje como é o seu trabalho, porque quando a gente é bom em muitas coisas, né? Às vezes a gente tem que situar o tempo presente, né? Neste momento, né? O que eu estou fazendo, onde eu estou colocando energia. Então eu queria saber quem é a Cris e aonde você está colocando energia hoje. Posso demorar um pouquinho na resposta? Toda. O programa é seu, amor. Eh, a Cris é uma pessoa que hoje está num momento de grande desafio e transformação.
na forma de viver e atuar no mundo. Porque eu não sou comunicóloga e estou me arriscando hoje num podcast, né, Conversas entre o Céu e a Terra, que você muito generosamente me ajudou a construir o conceito do que eu queria fazer e tudo mais. E isso não é simples para mim, porque eu vim de formações muito de background e não de palco. Uhum. Minhas áreas sempre foram mais para dentro, né? E estar exposta não é uma coisa fácil. E aí tem com tudo a ver com o que eu estudei também, né? Além da parte da parte tradicional de economia, de experiência administrativa, financeira, estratégico e tal. E aí depois eu passei para essas áreas mais terapêuticas, mais de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de grupos, mas com valores, mais voltados assim a pessoas, né? Não dentro de um projeto assim, de uma empresa, de um processo de serviço ou de produto, mas mais para as pessoas, mais para esse olhar interno. E com isso eu fui descobrir que na minha família as mulheres não falavam. Então, para mim, eu estar hoje num projeto onde eu tenho que falar, porque eu entendi que eu tenho algum conhecimento que pode ser útil e tentar fazer com que isso seja de uma forma acessível para as pessoas entenderem, está sendo um desafio e tanto. E tá sendo, assim, falo como. Talvez eu esteja enviesado pelo amor que eu sinto por você, mas tá sendo incrível, Obrigada. né? Que eu acho que é uma baita coragem. A Tem gente, que ter porque a mesmo. fala, ela não é diferente da escrita. A escrita você pode olhar, escrever, Revisar. revisar e tal, passa uma correção ortográfica. Ah, isso aqui não, não, essa palavra, a gente pode ser exato nas É. palavras numa escrita. Agora, na fala, a gente está carregado de atos falhos, a Não, gente eu está tô sentindo carregado de meu rosto coisas. vermelho agora, quer dizer, eu já tô com vergonha do que eu tô falando. Tá entendendo? Sim, sim. Ai, ai. E o que que você acha que, assim, e é muito rico isso, né? Quando a gente olha a experiência no mundo dos negócios, tanto o terceiro setor quanto a iniciativa privada, e esse lado mais terapêutico, como que isso molda a sua abordagem? Como é que isso, como que fica essa mistura no final, né? Então, eu relaciono muitas coisas, né, de É. formas bem doidas, na verdade, mas eu consigo entender. Então, Uhum, acho que o maior desafio que eu tenho é traduzir isso num processo que seja mais palpável sim, para quem está me escutando ou para quem está no meu atendimento. No legal. atendimento é fácil, porque eu estou ali olhando, escutando a pessoa e totalmente focada nela, né? Hoje, qual que é o perfil de E nos pessoa que grupos você... também, que acaba o grupo tendo uma inteligência própria, que para a gente, facilitador, o que você tem que fazer é conseguir ler aquilo, né? Trazer o melhor dos outros, ou trazer, assim, o que o grupo está ali para ser trabalhado Uhum, e, e conseguir fazer essa leitura. E óbvio sim, que aplicar alguma técnica, proporcionar alguma atividade que gere transformação. sim. Hoje, como é que é esse trabalho com o Mas grupo? com o grupo, tem um grupo que é voltado para pedagogia sistêmica, que é com as leis do Bert Hellinger, as leis do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. E aí eu faço uma conversa, na verdade. Por isso que eu acabei fazendo conversas entre o céu e a terra, porque eu acho que quando a gente está falando da vida e da vida da gente, e olhando para a nossa história, e a gente está construindo a nossa história, a gente tem uma oportunidade maravilhosa de significar, de ressignificar, de entender o quão grande alguns momentos, algumas passagens, alguns sentimentos são e o quanto a gente precisa transformar outros para que a vida seja melhor. Olha, Então, eu acho que a gente aprende assim, e o grupo, assim, esse é pautado nas três leis do amor de Bert Hellinger, e eu faço uma conversa com o tema que eu normalmente levanto na hora, ali entre as pessoas, de uma forma sigilosa, e aí eu que vou costurando esses temas, e aí depois eu faço algum movimento sistêmico.
pode ter uma constelação, mas se não, só o movimento já é um trabalho Não em é uma si. coisa pré-setada, né? Não dá para ser, né? Uhum. E os outros grupos, que daí que eu gosto também, é das vivências, que você já participou, Sim, que a vivência também ela tem um tema transversal das leis do amor, mas ela é mais assim, é mais lúdica. Eu sim, entro com jogos, com conversas, com mais trocas, que não são da pedagogia sistêmica, mas que são da vida, né? sim. Eu participei Para todo mundo ter. de uma vivência de casal, que eu achei É, incrível, assim. É, tive, inclusive teve até teve a vivência, né? E aí quando a gente chega em casa, parecia que era uma parte 2 porque gerou tanto entre o material. casal. Porque gera material, você quer É, comentar, porque porque viu muita coisa, né? é, Cada um viu muita exato. coisa durante o dia. E é um É, tipo de provocação que às vezes no dia a dia a gente não faz pela dinâmica mesmo, né? E é. aí parar um momento, dedicar o dia para fazer um olhar para o outro, entender a necessidade do outro, trabalhar, cooperar. E Enfim, a também gente. se acessar, né? Que nem você fala. É, exato. É. Porque assim, é muito Mas legal. olha como é interessante, falando em pedagogia, por exemplo, da cooperação. Quando a gente, do grupo que você participou, e em outros grupos que eu faço, o que eu sinto é que assim, eu sinto que o encontro foi um sucesso quando eu percebo que teve eh, um encontro genuíno entre as pessoas. E isso a gente sente um poder grande ali, né? Sim, De troca, de sim. colaboração entre os participantes, de um olhar profundo de um ser para outro ser. Uhum. Então, acho muito bacana isso. E aí quando a gente está num lugar assim, tá em grupo, né? Ainda com uma condução, né, preparada, né? Em volta de algumas técnicas e com alguma experiência, é como se as pessoas fossem se despindo de barreiras, né? E aí, pelo menos eu senti que a coisa começa a ficar intensa, realmente, né? Eu queria. Você respondeu um formulário é, prévio antes. Hum, Prévio antes é maravilhoso, né? Mas é um formulário. óbvio, É, redundante. é óbvio, não tem. É. No formulário você fala uma coisa que eu acho bárbara, e eu queria que você ampliasse um pouco isso, que eu perguntei para você qual era uma crença, citasse uma crença pessoal, né? E aí você citou, é meio que é uma reinvenção de uma frase já existente, talvez eu não tivesse contato, mas que é sinto, logo existo. Eu acho incrível isso, eu queria que você ampliasse como que você vê isso, né? Como O cinto, o sinto, logo existe, o que tem embaixo dessa frase, porque eu acho que é isso é uma muito pessoa que poderoso. sente muito, então é fácil. Hum. E em que momento você. Porque assim, a gente já teve inúmeras trocas, né? Mas em que momento você realmente percebeu que você tinha um nível de sensibilidade muito diferente? Ou muito diferente não, porque vamos excluir qualquer termo comparativo, mas quando você realmente teve contato com a sua própria sensibilidade. Eu fui muito marginalizada por causa da minha sensibilidade. No começo eu percebi assim, e eu me achava errada. Então, aí não tem uma outra frase que eu falo, o que que mudou minha vida? Foi quando eu comecei a olhar, A ouvir seu a ouvir coração. meu coração. Então, é mais ou menos isso. Até hoje eu sinto algumas dificuldades em alguns lugares, porque eu vejo que nem todo mundo e nem alguns grupos, em alguns locais, as pessoas não querem pessoas que sentem e não querem pessoas que são verdadeiras também. Elas preferem continuar no mundo delas e preferem não entender que o outro está sentindo algo diferente ou está expressando algum sentimento. Uhum. Até de alegria. Tem gente que tem dificuldade quando você fala eu te É. amo, ou dá um abraço, ou é Sim, caloroso, não é? sim, tem Sabe? gente Tem que. gente que retrai. Então, isso aí também é outra coisa que eu aprendi também. Tem que entender quem é quem, né, na história. Mas para mim foi muito. Eu aprendi de um jeito negativo para transformar em positivo. E aí, isso até encaixa com uma pergunta que, assim, quando a gente está falando de mundo dos negócios, a gente está falando de empresa, é, esse contexto tão racional, né, tão focado na produtividade, você acha que precisa ter coragem para realmente se relacionar de uma maneira a ouvir nossos sentimentos? Você acha que precisa bancar isso? Como é que você vê a expressão de sentimento na empresa? Porque Eu isso... quase estou querendo te fazer essa pergunta, Ah, devolvê-la para você. tudo bem, vamos lá. Vamos.
Faz de novo para eu entender. É, Como é que eu vejo a expressão de sentimento em empresa? é, o que que você acha que as pessoas. Como é que a gente poderia falar para as pessoas que trabalham, que vivem nesse mundo corporativo, em relação a escutar o próprio coração, escutar os sentimentos? É, eu queria que você ampliasse isso, mas não é uma pergunta muito objetiva, né? Você acha que você banga? Porque assim, isso é uma pergunta meio envelopada de resposta, né? Porque eu acho que para você ouvir seus sentimentos, uma coisa é ouvir, né? Outra coisa é atender realmente a demanda que ele te traz. E eu acho que precisa muita coragem, por exemplo, para você numa reunião falar assim, ó, a gente pode marcar, sei lá, a gente tá falando de antecipação, tá? Ó, vamos marcar uma reunião pra gente falar tal coisa? Vamos. Mas aí chega no dia você não tá bem, você poder falar isso, você poder bancar o que tá sentindo, seja numa negociação, seja num agendamento de reunião, eu Eu vou acho te responder, tá? incrível. Eu vou te responder um pouquinho diferente, mas Perfeito. depois eu chego lá. No Mecura, na ONG, que eu fundei, a gente tinha um princípio que chamava a sincronicidade entre o sentir, pensar, falar e agir. Eu entendo que esse alinhamento, ele traz saúde, ele traz vitalidade, ele te traz inteireza, ele te traz motivação e tal. Uhum, Eu acho que você poder acessar ou não o seu sentimento e numa empresa vai depender muito da possibilidade que você tem de ser você totalmente lá dentro. Vai depender do ambiente onde você está. Aquela empresa é a que você escolheu ou não? uhum, Aquele grupo se desenvolve em termos pessoais a ponto de conseguir falar de sentimentos ou de poder falar verdades ou não? exato. Então, assim, Qual é a acho que camada que dá você. pra navegar ali, né? Exato, isso aí então não dá, não tem uma resposta. Eu acho que a gente Exato. parte do ser humano, do quanto você Uhum, consegue fazer com você mesmo, o quanto você escolhe a vida que você quer ter, até para estar na empresa que você sim, escolheu ou não, e até que ponto a escolha é sua, e exato. aonde isso é E aí permitido. é fundamental até para você entrar na empresa, né? Porque quando a gente fala qual é a cultura corporativa da empresa, né? Porque, e aí a gente tem dois polos, né? A cultura que a empresa publica, a cultura que a empresa divulga e a cultura de fato, né? Então, eu acho que é importante esse depara dentro Sim, com que a empresa, quem trabalhou lá, quem trabalha, qual é o clima, quem são as pessoas, o que que essa empresa, quais são as bandeiras que ela levanta, né? Que eu acho que uhum. isso pode dar um conforto ou um desconforto em relação a isso, né? A como expressar sentimentos, né? E no fim, Eu acho que assim, por exemplo, a Silene esteve aqui antes e falou de uma equipe muito legal, que a gente trabalhava junto, conseguiu um monte de coisas, conseguia alcançar objetivos de uma forma rápida, eficiente, hã, com uma excelência muito grande. Eu não consigo ver isso sem pessoas inteiras fazendo. Tinha paus pra caramba. Mas isso exige, vamos dizer assim, um certo nível de abertura onde isso pode acontecer. Senão, uhum, você não tem espaço para isso acontecer. Então, a mesma coisa, do mesmo jeito que eu acho que você vai para o positivo, o negativo tem que estar presente, senão sim, aquilo não é de fato. uhum. E tira parâmetro, né? Hã? Tira Tira parâmetro. parâmetro. Exato. Exato. Eu acho que. E aí cai muito no que a Silene falou na entrevista dela. E muitas vezes a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo sobre um sentimento que às vezes não é. Ah, às vezes eu tô com um sentimento que às vezes não é tão positivo, ou um sentimento que, se eu não prestar atenção nisso, como é E que se a fica esse gente não puder parâmetro, né? falar do que não tá, Exato. da briga, como é que a gente vai saber que tá boa a relação? Como é que a gente vai saber que tá brigando se não existe. Brigando assim, claro, no Sim. sentido de todo mundo tem algum nível de tensionamento ali nas relações. Se a gente não for sincero com a gente mesmo para saber que existe um tensionamento, como é que a gente resolve? E aí vira essa coisa de tudo positivo, tudo paz e amor o tempo É. todo, que no fim. Não sei se já teve essa sensação em algum momento da vida, mas já teve contextos sociais que eu tive a sensação, falei, gente,
tá todo mundo se abraçando o tempo todo. É, Isso daqui é loucura. Isso aqui, gente, eu vou me retirar desse contexto. todo Porque excesso demais, né? porque aí parece que tá todo mundo o tempo todo, paz e amor, o tempo todo, ai, é tudo lindo, é tudo gratidão. Cara, tá tudo bem você sentir momentos de gratidão, mas é estranho quando num contexto 100% do tempo é gratidão, assim, e não nada, E isso que você não está é uma crítica, falando, mas um ponto realista da coisa. isso que você está falando, eu acho super importante. Porque a gente tem épocas da vida que eu acho que a gente foca mesmo em algumas questões só positivas, até por questões de sobrevivência em alguns Uhum, momentos. Mas assim, você falou no começo, apresentando o programa, encontrar em contato com as suas sombras, com seus, né, com seus tesouros e com as suas sombras. E eu não vejo crescimento sem isso, né? Então, assim, verdade sem isso. E é um valor, exato. né? Eu acho que nisso a gente constrói. Sem isso, Perfeitamente, impossível. perfeitamente. E você falou uma coisa que faz muito sentido, que é, às vezes a gente cai num nível de apaixonamento por alguma questão, algum É, tema, que é um apaixonamento bem comparado ao apaixonamento de adolescente, né? Que a gente se projeta tanto e aí a gente passa momentos de excessos, né? E às vezes uhum, a gente, esses dias eu estava escrevendo, né? Que também é uma forma de se acessar, né? É, e aí eu comecei a refletir de como, às vezes, os nossos excessos conectam com a falta do outro. E como total. a ausência, ou o buraco, ou esse gap do outro conecta com nossos excessos. Isso pode criar relações totalmente disfuncionais. E aí essa necessidade de se acessar para onde estão minhas arestas, né? Como é que eu aparo essas arestas para reduzir o meu excesso Uhum. e torcer ou inspirar o outro a perceber também, né? Onde está esse desequilíbrio. Como é que você trata essas nuances? E a gente está falando de coisas muito sutis aqui, né? Como é que você trata isso quando você está num atendimento individual? Em que Como- momento você diz? Acho que a gente já pode começar do início. Como é que é o seu processo de atendimento individual? E se em algum momento ele passa por essa percepção de sentimento, de emoção? Queria que você até falasse um pouco Óbvio. mais sobre essa não sei se é a tríade ou essa sentir, pensar e agir, que acho fantástico. Explicar um pouco. Sentir, pensar, falar e agir. Perfeito. Eh, Na verdade, assim, meu atendimento varia um pouco, tá? Porque eu tenho tanto atendimento, assim, de estratégia para a vida, que a gente vai mais na Uhum. parte de, prática mesmo e objetiva, racional, vamos entender quais são as opções, quais não são, para onde você quer, tal. Podemos fazer movimento sistêmico? Sim, mas vamos pôr a razão para funcionar. E já tem um outro que é assim, vamos trabalhar sentimento, vamos trabalhar as emoções que aonde está pegando na pessoa, Uhum. entendeu? E E o sentir, pensar em agir, sentir, pensar, falar e falar e agir. agir. Como é que você mapeia cada um deles? Como é que eles são operacionalizados, assim, de algum jeito? Não, Eu sei que eu estou tentando eu não procedimentar tenho alguma isso, coisa que é não subjetiva, tenho, né? não, você está querendo implantar um procedimento no meu Não, atendimento. não. Eu não tenho isso pronto. Isso, eu sei trazer isso do cliente Sim, à tona, mas eu não tenho um processo para isso específico. mas é como se fosse um setup mental subjetivo ali, ó. Como assim? Por exemplo, se você percebe que a pessoa está sentindo, ela está com dificuldade de elaborar o que está sentindo. É claro Mas que eu não sempre. posso interferir no processo da pessoa, né? Por isso Claro, que tem os claro, grupos. claro. Porque nos grupos as próprias pessoas já vão articulando de forma racional. Você troca de outra forma, você não troca só no sentimento, né? O trabalho de sentimento ele é Uhum. mais para dentro, cada um chega no seu. E aonde entra condução, porque assim, talvez pode ser muito essa fronteira entre condução e interferência. O que que você pode chamar de condução ali do processo? Seja em grupo, acho que em grupo isso está mais claro, né? Mas Você acha? Mas claro. a- na- nas minhas experiências de processo desse sentido, eu vejo com mais clareza, mas é uma percepção pessoal. Como é que é a sua condução? É assim, eu acho que assim, quando você está ajudando uma pessoa em qualquer momento da vida, em qualquer ambiente, não só no meu trabalho, mas em qualquer Uhum, situação, uma coisa é você estar como um ajudante, como uma pessoa que está ali dando um apoio, um suporte.
Agora, o autor da própria vida é a pessoa. A partir do momento que você interfere no livre-arbítrio, Ah, se sem nem dúvida. Deus faz isso, por que que um Uhum, ser humano vai fazer? exato, exato. E, A gente erra, tá? não Porque tem a dúvida. gente tá aqui para aprender, mas a ideia é não fazer, né? Exato. E aí, uma Então, coisa que... assim, a pessoa também. O que eu acho que a gente tem muito problema é as pessoas terceirizarem essa decisão que é dela para o outro. Perfeito. E aí aí entra uma outra questão, né? Que a gente tem que Exato. trabalhar. Exato. E eu imagino que a experiência em empresa, acho que tem muito, deve ajudar muito, né? Porque a empresa é processo, é tipo, ó, você é dono desse departamento, você é dono dessa ação, então acho que deve ajudar muito. Mas é uma postura completamente diferente. É, É oposta. Porque na empresa você direciona, né? sim, Você tem um objetivo, você que está direcionando, no caso de uma liderança. E no atendimento, não, você está lá a serviço da pessoa. Então é sim. completamente diferente. E como dizer ou incitar, eu acho que incitar é uma palavra melhor, na pessoa essa urgência dela saber, cara, essa responsa é tua, é você que tem que olhar para Se isso. você descobrir isso, nós É. vamos montar um negócio para ganhar muito dinheiro. Não, tô aqui para fazer perguntas difíceis, tá? Hum, Boa. Bom, tem uma pergunta aqui que eu coletei de uma das nossas conversas, hum. que você falou uma frase que eu achei que é fantástica, essa frase. Você citou um dia para mim, não sei se você se recorda. A mente é um recurso, não é a dona da pensão. É. Eu queria que você falasse um pouco dessa frase, que eu achei muito bárbara ali. O que que ela quer dizer no fim? A mente faz parte do corpo, faz parte de nós como um todo. Ela não é a dona, ela não é a. Eu não sei se eu sei explicar tão bem isso. Ela não é a chefe. Sim, Ela ela, é um recurso a ser usado. sim, é Por isso como que se a gente fosse, faz meditação, para liberar o excesso da mente, para ela poder ser usada para o objetivo Uhum, onde ela é acionada. sim. Ela é basicamente um banco de dados, mas ela não faz sozinha, né, a coisa, né? É porque normalmente ela quer controlar a gente, né? E aí que é o errado, né? E aí a gente vai incluindo essas narrativas de querer controlar o processo, de querer controlar nossas, Nossa vida, a a- a- vida do outro. aquilo que a gente acredita que é o nosso eu, né? Que é a É, nossa formatação de é. identidade. Muito bom. É, agora eu vou pegar uma pergunta que você mandou no nosso Forms, e aí transformar ela. Para você, Cris, Hum. o que que é uma vida divina aqui na Terra? Eu lembro que a gente Eu já acho que falou. é essa onde você está alinhado e está conseguindo fazer e viver desta forma. Porque se você alcança uma vida onde você pode sentir, pensar, falar e agir do seu jeito, eu acho ela divina. Olha, simples e Óbvio, fundamental, mantendo claro. todas as questões, vamos dizer assim, princípios éticos, em termos para si, para os outros e tal. Uhum. É, nesse Forms também você escolheu postura e valores como um dos seus temas favoritos. De que maneira isso se relaciona com o teu momento de vida, teu trabalho? Sempre foi, na verdade. Sempre foi. Sempre gostei de pessoas que me transmitiam valores com os quais eu compartilho, de conviver com pessoas que têm posturas que eu admiro. Me sinto bem quando ajo de uma forma que eu acho que foi boa e tal. Então, assim, uma coisa que faz parte do meu olhar para o ser humano, sabe? Legal, legal. Bom, queria que você contasse um pouco mais, que eu acho que é importante, principalmente para o dirigível. Hum, Como veio a ideia do Conversas? conversando com você. Boa, boa, Bom, boa. para quem não sabe, porque o Thiago sabe, mas assim, É, eu fui buscar, a gente pediu ajuda para ele, como profissional da área de comunicação, para montar a minha comunicação com esse formato de trabalho que hoje eu estou mais voltada para isso, né? De pedagogia sistêmica e pedagogia da cooperação.
E aí a gente teve alguns encontros, igual você tem com todos os profissionais da área de comunicação, Uhum. levantando o quê, o como, né, e aí, durante esse processo a gente até fez, chegou a fazer, né, um Uhum. Instagram profissional, tal. Sim. E aí a gente teve eu te propus para fazer o Conversa entre o Céu e a Terra. Uhum. E aí surgiu num dia que a gente estava junto, né, o Uhum. nome Sim. veio na minha cabeça e tal. E depois disso, eu comecei a me sentir desconfortável com aquele formato inicial que a gente tinha feito, porque eu Aham. como se eu tivesse entrando dentro de uma caixinha de terapeuta, que eu não sou. Uhum. Eu posso até ser terapeuta em algum momento, mas Uhum. eu Você pode até tenho ter um efeito eu terapêutico, efeito mas terapêutico, eu me acho mais curadora do que terapeuta, vamos dizer assim, mas assim, eh, eu é tanta outra coisa, a oferta que eu tenho para ofertar mesmo, uhum. que é eu falei assim: "Que vai caber aqui dentro?" Que eu posso tanto ser numa parte muito prática de vida, como de negócios, como de ajuda pessoal mesmo, então, aí eu resolvi trabalhar nesse formato do Conversas entre o Céu e a Terra. Muito legal, E muito tudo legal. precisa de conversa, né, então Sim, sim. E no fim é tudo sobre diálogo que é, aparentemente são coisas opostas, mas quando a gente acaba entendendo qual é a intersecção entre elas, a coisa começa, opa, a criar formato, né? E aí, eu costumo brincar na minha cabeça que o dirigível é um spin-off do, do Conversas, porque realmente eu sempre tive essa tendência de ser um comunicador. Não aquele comunicador acadêmico que escreve, mas o comunicador de palco, né? Tipo, sempre fui sim, você sempre foi de palco. sempre fui de palco, sempre fui aquela criança que apresentava os trabalhos de escola, depois apresentava o trabalho na faculdade, depois apresentei provas de rodeio, palco em rodeio, gincana, camelô, o que você imaginar eu já apresentei. E isso me deu uma. E assim, não é fácil, nem para quem escolheu isso como propósito de vida. Eu lembro que quando, primeira vez que eu subi num palco com muita gente, tinha 10.000 pessoas. E eu segurava o microfone, eu tremia. E na época era uma persona que usava um codinome, Tio Oliveira, locutor de rodeio, usava chapéu, aquela coisa performática. E eu tremia, eu tremia. Eu sabia que eu tinha muito conteúdo para colocar para aquela galera, e aí você prestava atenção no formato, em quem estava, quem patrocinava, quem era o quê e tal, que são meio que obrigatório ali para quem está no palco. Mas era um desconforto que, assim, parecia que eu estava abrindo meu peito, me abrindo, me desfazendo, me fragmentando. E eu lembro exatamente desse dia. E aí aquilo se repetiu, e foi se repetindo. Só que foi se repetindo e se diluindo. Se diluindo. Hoje eu ainda fico nervoso, mas as pessoas que vê de fora falam: nossa, é tão natural. É. Mas é isso, né? Acaba sendo igual dirigir. No começo você tá ali olhando no câmbio, e aí quando você vai repetindo aquilo, e aí a gente tem que estar muito preparado para bancar a nossa fragilidade, saber que a gente às vezes não vai falar a melhor palavra, às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai confundir a formação de um convidado ou vai trocar um sobrenome de alguém. Uhum. Isso vai acontecer, né? Enfim, eu acho que esse formato ele vem, eu brinco, numa spin-off, né, em relação à conversa entre o céu e a terra, mas assim, por mais que eu tivesse toda essa trajetória como apresentador, eu não me sentia pronto. Eu falava assim, meu, que livro que eu ainda preciso ler, Uhum. que disciplina que eu ainda preciso saber. E aí é esse processo que a gente se conecta, você me conta o seu trabalho. Não, e assim, eu lembro que foi em 2023, março ali É. 2023, né? E aí aquelas reuniões na sua casa, você contando como você organizava o seu trabalho, como era. Aquilo gerou uma transformação interna. E eu lembro que depois surgiu um estudo, né, de marca e tal. Aquilo foi de tão valioso para mim, pegar aquilo e confrontar com a minha própria verdade, que assim, e aí foi o início do processo, não é do dia para Aí não noite, né? aconteceu para você o alinhamento entre o sentir, pensar, falar e agir? Aos Você poucos. acabou de concluir. Olhando hoje, sim. Olhando hoje, sim. Exato. E Como aí, foi feito? exato. A gente vê que não é uma coisa rápida, não é um processo. E aí, quando eu participo do podcast, quando a gente começa a falar,
eu falo, cara, tô me sentindo pronto. E essa nossa relação me deu o insumo para eu puxar. Falei, cara, não falta mais nada, né? É começar. É começar e sentir as dores de um começo. Uhum. Então, assim, pense, E eu que quero. não precisa nem tudo ser perfeito, né? A perfeição é até chata. Exato, exato. E o quanto a gente se coloca como regra, parâmetro, diz muito quanto a gente consegue flexibilizar esse parâmetro de perfeição, né? E uma coisa que também que eu peguei muito dessa convivência contigo foi a importância de olhar para a família, né? Olhar para as nossas famílias acaba sendo a fonte de muitas quebras, muitas histórias que às vezes a gente conta e que a gente precisa revisar. Uhum. Eu tenho um lado da família do qual eu estou conhecendo. E, e esse lado, ele não era conhecido, mas ele era sabido dentro de mim que existia. Ó, existe um lado que eu não conheço, mas existe. E eu idealizei tanto esse lado, e eu me coloquei um parâmetro irreal de excelência e de você tem que ser muito bom, você tem que ser isso, 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 que me travou. Aí quando eu me flexibilizo de algum jeito, depois de sofrer absurdamente N questões, e aí eu começo a olhar para esse lado, opa, esse lado é humano também, esse lado erra, é, esse lado é como todo E mundo. o que quer ser perfeito para pertencer, né? Eu idealizava por não ter, por não ter Por acesso de não algum conhecer jeito, de por não fato. conhecer. Então achava que se colocava num pedestal que eu falava que nunca serei tão bom quanto, né? E aí quando eu começo a conviver, olhar, cara, são seres humanos, né? Como nós. E aí tem uma pergunta que eu quero fazer para encerrar esse bloco, que se você não quiser responder, fale, você tem todo. Mas é uma pergunta um pouco mais É. incisiva. Sei que você é uma pessoa que também entende muito, entende de linguagem sistêmica e as leis do amor falam sobre isso. Você tem uma família que tem uma amplitude de personalidade muito alta, uma família que tem uma baita personalidade, que tem uma capacidade de realização incrível, né? Conheço, conheço teu irmão, conheço algumas pessoas, né? Tem uma relação de admiração ali. O que que você trouxe na sua vida de aprendizado Hum. olhando para tua família? Sei que essa é um pouco mais delicada, mas queria te ouvir, assim. Delicada e complexa também, né? É, Aprendizado. Eu acho que isso que você falou é real. Minha família tem uma capacidade de realizar isso todos na minha família. Então, assim, é uma característica presente mesmo. Todos têm uma capacidade grande de realização. Eu acho que uma outra coisa que a minha família traz também é um nível de gostar, de desenvolver a mente, sabe? Ideias, pensamentos, eh, coisas que estão para além da vida cotidiana, uhum, vamos dizer. Que mais? Minha família é muito humana. É engraçado. Eu acho que eu tenho um amigo que fala que eu sou a pessoa que ele conhece que mais trabalha conexão mente e coração. De uma forma bem que transita muito isso em todas as coisas que eu faço. E eu comecei a perceber, assim, faz tempo que a minha família tem muita humanidade. E isso eu também nasci com isso, entendeu? uhum. E cada um sente e atua de um jeito, vamos dizer assim, mas também. E várias outras coisas, né? Mas vamos simplificar, Sim, muito bom. porque também tem, E, tem e, a- coisas e as ruins, descobertas, difíceis. exato, tem profundidade, né? Hã? É como se Tem. na biologia, para a gente estudar uma célula, a gente estuda a que gerou aquela outra célula, né? Qual foi o processo de meiose ou mitose que gerou Uhum. aquele outro elemento celular. É. Então, muitos cientistas estudam a célula que deu origem. Se a gente tratasse de uma maneira assim, lei da correspondência, né? Se a gente for pensar a gente como célula, é Uhum. o campo de estudo, né? E é o campo de estudo que não termina, né? Não. Tanto é que existem profissionais como você que conduzem pessoas a olhar para a família, a ressignificar relações, enfim. Eu já participei, né, contigo de um processo assim e foi incrível. Ele reverbera, mas tem que estar disposto, tem que estar afim mesmo, né? Enfim, muito bom. Consegui pisar ali nesse território. Cris, muito obrigado Muito pela sua obrigada a você. presença.
E parabéns e muito sucesso. Obrigado. E parabéns para o Dirigível, parabéns para o Conversas. Eu encaro esses dois formatos como programas irmãos, que estão para ajudar um outro. E sucesso para você e para E mim. para você e para mim. Obrigado. Gostei. Beijo. Esse foi o Dirigível Podcast com Cris Carvalho.